Porque está escrito que a mensagem da cruz, no verso 18, é loucura para os que estão perecendo, significando dizer que para aqueles que não encontram sentido para a vida e buscam sentido para a vida em alguma filosofia, religião, ideologia, algo que feche na sua cabeça muito bem a cruz e a loucura que ela significa, vou falar sobre isso, a mensagem dela, de fato, não cabe no intelecto humano, não cabe nas ciências desenvolvidas pelos seres humanos, não cabe naquilo que a gente entende como alguma coisa baseada em lógica. Por isso está dizendo que é loucura. A mensagem da cruz é loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos pela cruz, redimidos pela cruz, resgatados pela cruz, que estamos sendo perdoados pela cruz, que estamos sendo limpos pela cruz, que estamos sendo purificados pela cruz, que estamos sendo renovados pela cruz, restaurados pela cruz, libertados pela cruz. Para nós é o poder de Deus. Poder de Deus fazer estas coisas. Paulo continua dizendo que está escrito que Deus faria assim. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Ou seja, tinha à disposição do Criador muitas iniciativas humanas já traçadas na direção dele, ou daquilo que fosse divino. O Egito Antigo criou uma teologia politeísta, mas riquíssima na busca da compreensão do que era o divino e da manifestação de poder. De poder. Mas Deus não escolheu o Egito Antigo. Deus poderia ter escolhido aqueles que estavam muito mais desenvolvidos do que toda a humanidade em relação aos caminhos espirituais, que são os que vêm das filosofias orientais. O evangelho poderia vir dali, daquela expressão filosófica. As religiões orientais, que sempre nos levam a entendimentos mais profundos da paz, da harmonia com o corpo. Então, haviam povos que buscavam poder, haviam povos que buscavam sabedoria para encontrar um caminho até Deus. E agora, estabelecida a cruz de Cristo, está escrito no verso 20, onde está o sábio? Aquele que tenta entender Deus por meios intelectuais, conscientes, racionais e lógicos. Onde está o questionador desta era? Aquele que, fazendo aí filosofias de perguntas e respostas, pode nos explicar adequadamente Deus, como algumas literaturas se propõem, como se propõe o livro dos médiuns, as perguntas com respostas, e respostas essas que, olha, cabem, têm lógica, estão baseadas em raciocínio, têm poder de convencimento. Entretanto, está escrito: acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Querendo dizer que não há nada
neste mundo que tenha sido usado para que Deus fizesse seu plano de redenção entrar em ação através da morte de Jesus na cruz. Nada. Deus não se inspirou, preste atenção nisso, Deus não se inspirou nas nossas formas, nos nossos meios, nos nossos escritos e nas nossas lógicas religiosas de aproximação dele. Deus não se inspirou nas nossas religiões e nas nossas ideologias. Basicamente, porque todas elas indicam um caminho do homem chegar até Deus. Todas elas indicam uma forma do homem evoluir na direção do conhecimento de Deus. Todas elas indicam uma forma de nós nos aperfeiçoarmos crescendo na direção dele. Entretanto, o Evangelho é o oposto disso. O Evangelho é ele descendo na nossa direção. É a cruz unindo a terra e o céu. O Evangelho é ele vindo, é ele encarnando. Poderia ter escolhido melhor o lugar onde nascer, poderia nascer em meio aos gregos, aonde a sabedoria, a filosofia tinha evoluído muito no mundo mais moderno. Poderia ter, então, usado de alguma das filosofias desenvolvidas por esse povo, mas não. Quis vir aonde tinha sido programado para que viesse em Israel, mas em Israel poderia ter vindo ao menos em Jerusalém, o centro do poder judeu, o templo que ali existia, magnânimo. Poderia ter nascido em Jerusalém, mas resolveu encarnar em Nazaré. Deus é muito ruim de marketing, sabe? Aí ele cresce e, ao menos, poderia passar a vida adulta no centro da religião e ir para Jerusalém, mas ele vai para Cafarnaum. É uma cidade que não é na Judéia, o lugar central, é na Galiléia, a Galiléia dos gentios, a Galiléia que é aquele lugar dos ignorantes, a Galiléia que é aquele lugar afastado do polo do pensamento, a Galiléia onde as pessoas só acordam, comem, trabalham, dormem, comem, acordam, trabalham e vivem. A Galiléia que não tinha senão um cotidiano irrelevante, que não se pretendia ser nada diante de Deus. E é para lá que ele vai, é ali que ele vai, está escrito que ele vai viver na região da sombra da morte. Cafarnaum, a cidade metida no meio de uns vales que projetava de fato uma sombra nela, em função de encobrir o sol, e por isso que está dizendo que ele ali vai viver. E ele está escrito no verso 21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Preste atenção. Seu plano não era nós na direção dele, era ele na nossa. Seu plano não eram os 12 caminhos até o aperfeiçoamento espiritual, até a elevação cósmica, até a chegada no divino, os 7 passos, os 12 caminhos, as tais leis. Não, seu plano era um caminho só. Ele, Jesus, o caminho, e ninguém vai ao Pai senão por ele, e ele vem e busca o homem, enquanto o homem, por muitos caminhos, tenta buscar a Deus. Ele vem e nos
busca. Então, está escrito no verso 27, 22, os judeus pedem sinais miraculosos. Os judeus pedem poder. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para o resto do mundo, para todos os demais. Loucura, não fecha. Como é que eu posso crer que um homem tenha morrido por todos? Como é que eu posso crer, então, que a partir da morte de um justo, todos os demais injustos tenham chegado até Deus? Como é que eu posso crer que, sem ter mérito nenhum, eu o alcance por sua graça e seu amor incondicional na minha direção? Como é que eu posso crer que o derramar do seu sangue é suficiente para me zerar minha dívida com a eternidade? Como eu posso crer que viverei eternamente com ele, baseado num fato histórico, da qual não há comprovação, testificação científica? Para os que foram chamados, tanto judeus quanto não judeus, tanto eu quanto você, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus não permitiu que o homem tivesse qualquer participação na sua própria salvação. E é isso que para nós parece loucura. Aí você precisa de um apetrecho, Deus não te dá. Você precisa de um fetiche, Deus não te dá. Você precisa de um objeto santo na qual você, então, ali, a partir dele, você receba poder. Isso é fetiche, mas Deus não te dá. Você precisa de alguma comprovação através de alguma evidência fora da natureza e Deus não te dá. Deus só pensa que nós que fomos chamados, no verso 26, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então, depois que ele nasceu em Nazaré e cresceu na Galileia, não escolheu 12 sábios, não escolheu as 12 maiores personalidades do seu tempo para andar com ele, não escolheu 12 homens que ele foi buscar dentro do templo de Jerusalém, nem que foi buscar em meio ao hinduísmo, nem que foi buscar em meio à sabedoria grega ou ao poder romano. Deus escolheu 12 homens e você os conheceu. Um dos principais dele foi Pedro, e a gente pode falar só de Pedro. Deus escolheu um pescador, um iletrado, no sentido de um analfabeto para as coisas espirituais, um homem que não vivia no rigor dos costumes do templo, um homem não religioso, um homem que não estava lá muito católico nos seus dias. Pedro e a ignorância de Pedro e o saber dele mesmo de que ele não tinha muito a ver com a história da salvação e da redenção, tanto que quando Jesus pede emprestado o seu barco para se afastar da praia e pregar de um modo que ele pudesse sair do meio da multidão, Pedro empresta o barco de pesca e Jesus então disse: pescou alguma coisa hoje? Ele fala: nada. Então joga as redes para aquele lado ali, e ele fazendo isso pesca milhares de peixes. Como tem conhecimento do mar, reconhece que aquilo não pode ser fruto de alguma coisa natural, e daí ele corre na direção de Jesus, corre na praia na direção de Jesus,
se ajoelha na direção, na frente dele, se ajoelha, cai de joelhos e diz: se afasta de mim. Se afasta de mim, Senhor. Eu não sou quem você pensa. Eu não sou quem você procura. Se afasta de mim porque eu sou pecador. Porque eu não estou te procurando. Se afasta de mim porque não sou dos teus. Eu sou um pescador. E Jesus diz: vem, levanta-te. Você é pescador, e eu vou fazer de você pescador de homens, pescador de gente. E Pedro, então, caminha com Jesus. Continua Pedro, e depois de 3 anos com Jesus, o nega. E Jesus diz para ele: Pedro, você vai me negar. E aqui, unindo contrapassagem, ele fala: mas quando você se converter, veja só, Jesus nem tinha expectativa de que Pedro já tivesse absolutamente convertido. Ninguém está absolutamente convertido. E Jesus disse: quando você se converter, então fortalece teus irmãos. Ele pede para o fraco, para o que ainda precisa se converter, para o fraco, para o que ainda vai fraquejar, enfraquecer-se, tremer e vacilar, e diz: fortalece teus irmãos. Você entende que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo? Esse é o significado de que ele escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias e escolheu as fracas para envergonhar as fortes. Até que, finalmente, ele parece escolher uma pessoa mais preparada e escolhe Paulo depois. Paulo mesmo tem um currículo acerca dele próprio, um currículo de muita dedicação desde a juventude ao estudo das coisas da religião. Mas quando escolhe Paulo e oferece a Paulo revelações sublimes, preste atenção, e oferece a Paulo visões e conhecimentos que nenhum de nós recebemos. E daí Paulo escreve: para que eu não me ensoberbecesse com o poder das visões e das revelações que tive e tenho. Para que eu não me orgulhasse de tudo aquilo que eu já vi, que ele descortinou e me mostrou de verdades espirituais. Para que eu não me achasse, para que eu não me ensoberbecesse, não me orgulhasse, não me vangloriasse, não me achasse, para que eu, ao olhar para o outro ser humano, me visse exatamente do tamanho dele e não maior que ele, para que eu não me visse hierarquicamente como alguém mais próximo de Deus do que os demais, para que tudo isso fosse assim, me foi colocado um espinho na carne, uma fraqueza. Alguma coisa em mim, ele não revela o que é, que ao ser colocada é uma espécie, é uma coisa que me humilha, porque ele diz: mensageiro de Satanás a me esbofetear. Alguma coisa que nele é como se fosse um tapa na cara dele. Quando ele então pensasse: eu sou melhor, ou eu tenho mais, ele se lembrava deste espinho, e esse espinho o humilha. Trata-se de uma doença, uma limitação, uma enfermidade crônica, algo que o considerava sua presença física boba, fraca. Não se sabe. Não se sabe. Entretanto, está escrito que ele não pôde se vangloriar no poder que tinha recebido. E quando pediu para ser curado, Deus disse: não, minha graça te basta. Por quê, pessoal? Porque meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
E agora, junto isso, com 1 Coríntios, que está escrito para que ninguém se vanglorie diante dele. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo. Você que não é nada, você que não é ninguém para o métier religioso. Você que é um anônimo, escolheu você. As coisas desprezadas e as que nada são, escolheu essas para reduzir a nada as que são, para ninguém se vangloriar. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. É por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, que se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, terminando, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Falei tudo isso para dizer que o negócio de Deus é com você. Falei tudo isso para dizer que o lance de Deus é com você. Falei tudo isso para dizer que a parada de Deus é com você, é comigo. Falei tudo isso para dizer que o borogodó de amor que ele tem é com você. Falei tudo isso para dizer que a gente não fica esperando nada de ninguém. Ele tomou iniciativa na tua direção. Reconhece que você não tem sabedoria, vou te dizer, nem para guardar a mensagem de hoje até o domingo que vem. Ele reconhece que você é fraco, que você vacila, que você oscila entre a fé e a dúvida. Que você oscila entre agora compreendi, com um dia seguinte perturbado de tribulações, nas quais você então dirá, não estou entendendo mais nada. Ele reconhece que você é alguém e ele reconhece e entende e ama e te chama e nada muda. Que saudável dará glórias a ele e doente não vai parar de se queixar. Ele reconhece que quando você o conhece e ele que assim patrocinou, e quando você se acha alguma coisa qualquer que seja, um espinho, uma fraqueza, está metida no meio da tua carne, te dizendo que você é dependente dele, porque em si mesmo não tem nada. Poder algum advém de você, mas tudo que advém de você e que é bom, procedeu dele. Então, amigos queridos, falei tudo o que falei, fui citando um versículo atrás do outro, para dizer que é com você. Não se sinta esquecido, não se sinta esquecido por Deus, não se sinta sozinho de Deus, não se sinta desamparado de seu Pai Celestial, porque seu Pai Celestial sabe de tudo que você necessita. Nenhum só fio de cabelo de sua cabeça cai sem que ele o saiba.